Ela chegou à vila com uma mala que mal fechava e uma pergunta que ainda não sabia que faria. Meses depois, aquela pergunta mudaria a vida do homem mais invejado de Campos Serenos para sempre, e mudaria a dela também, de formas que nenhum dos dois conseguia imaginar naquela manhã cinzenta de junho. Você consegue imaginar chegar a um lugar sem conhecer ninguém, sem ter para onde voltar, e mesmo assim sentir, com uma clareza estranha e inexplicável, que aquele lugar era exatamente onde você precisava estar? Que algo naquele cheiro de terra vermelha e capim molhado, naquele sino de igreja tocando ao longe, estava esperando por você com uma paciência de coisa que não tem pressa? Isso aconteceu no interior do estado de São Paulo, em junho de 1924, numa pequena vila chamada Campos Serenos, encravada entre canaviais e pastagens, onde o sol esquentava o barro vermelho da estrada e o vento cheirava a terra molhada quando a tarde descia sobre os morros. Se você está assistindo agora e gostando dessa história, deixa um comentário aqui embaixo me contando de onde você está assistindo. Pode ser uma cidade pequena, uma cidade grande, pode ser até de outro país, que a gente tem ouvinte em todo lugar. Adoro saber de onde vem cada um de vocês que me acompanha no Contos de Antigamente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque toda semana tem história nova aqui. Agora vem comigo, porque essa aqui é uma daquelas histórias que a gente não esquece fácil. Elisa Braga tinha 27 anos e mãos que sabiam fazer coisas. Isso era o que seu pai sempre dizia quando ela ainda era menina e ficava sentada na marcenaria dele, vendo a madeira virar forma sob os dedos do velho Humberto Braga. Mãos que sabem fazer coisas são mãos que nunca ficam paradas, minha filha. Ele repetia com aquele sorriso torto que ela amava mais do que qualquer palavra bonita. Humberto tinha esse jeito de dizer as coisas importantes como se fossem simples, e as coisas simples como se fossem importantes. E Elisa cresceu achando que esse era o jeito mais honesto de se estar no mundo. A marcenaria ficava numa rua de chão batido, numa cidade do interior. E Elisa passava as tardes de infância sentada num banquinho ao lado do cavalo de serra, ouvindo o assobio da madeira sendo cortada, aspirando aquele cheiro de pó fino e resina que entrava fundo e ficava. O pai lhe ensinava a olhar para a madeira antes de qualquer coisa, antes de medir, antes de cortar, antes de polir. A gente olha primeiro, dizia ele, porque todo pedaço de madeira tem uma veia de beleza escondida, e se você não olhar com calma, não vai achar. Vai achar qualquer outra coisa, mas não aquela. Com o tempo, sem que ninguém pedisse, Elisa passou a aplicar esse princípio a tudo ao redor. Para jardins esquecidos, para casas velhas, para pessoas que haviam fechado suas janelas sem perceber que o faziam. Humberto Braga morreu quando Elisa tinha 19 anos, de um problema no coração que veio sem aviso e sem cerimônia, numa manhã de terça-feira qualquer em que a marcenaria estava aberta e a serragem cheirava como sempre. Ele deixou uma dívida que a filha não tinha como pagar e uma lição que ela carregaria para onde fosse. A beleza não está na superfície, está na veia. A dívida consumiu o pouco que havia. Elisa vendeu o que pôde, pagou o que devia e ficou com a mala de couro gasto que havia pertencido ao pai, uns poucos mil-réis, e a habilidade que a mãe lhe havia ensinado antes de partir para Deus, quando ela ainda tinha 12 anos. A costura, agulha, linha, tecido, paciência. Uma habilidade silenciosa que não faz barulho nenhum, mas que atravessa gerações como se fosse fio. Ela foi para Araraquara tentar a sorte. Era uma cidade com comércio suficiente para absorver uma costureira habilidosa, e Elisa conseguiu em poucos meses uma vaga numa oficina de costura que atendia famílias abastadas com reformas e encomendas finas. A oficina se chamava Casa Perpétua,
em referência à Dona Perpétua Alencar, que tinha 70 anos, mas costurava com a precisão de uma jovem e a paciência de quem já não tem pressa de chegar a lugar nenhum, porque chegou a todos os lugares que importavam. Foram 7 anos em Araraquara. 7 anos de quartos de pensão que Elisa sempre transformava em algo mais habitável do que encontrava. Um galho numa jarra, uma cortina de retalho sobre uma janela feia, o arranjo diferente de uma mesa que de repente fazia um cômodo parecer maior. As colegas de trabalho começaram a pedir conselhos e depois favores, e ela a ajudava sem fazer disso um peso, porque não era peso, era prazer. Era o que as mãos sabiam fazer. Então, Dona Perpétua completou 72 anos, e os joelhos finalmente disseram que não. O sobrinho que deveria herdar o negócio preferiu vender o imóvel para um comerciante de Ribeirão Preto que tinha outros planos para o espaço. Da noite para o dia, Elisa e mais 14 costureiras se viram sem emprego. Algumas tinham família na cidade, algumas tinham marido. Elisa tinha a mala do pai e o que havia guardado de 7 anos de trabalho honesto. O que era mais do que pouco, mas menos do que suficiente para ficar parada esperando. Ela tentou durante 3 meses. Bateu em portas, ofereceu serviço em domicílio, conseguiu trabalhos avulsos que pagavam de forma irregular e insuficiente. Uma tarde de agosto, sentada na soleira da pensão onde vivia, ouvindo o barulho da rua e contando mentalmente o dinheiro que restava na bolsa de pano costurada à saia, Elisa tomou uma decisão que não foi impulsiva nem desesperada. Foi lúcida. Ficar parada esperando que o lugar se ajustasse a ela não era o seu jeito. Ela precisava se mover. Uma das costureiras, chamada Beatriz, havia mencionado algumas semanas antes uma vila no interior onde a irmã morava. Campos Serenos. Pequena, pacata, com uma pensão de uma mulher chamada Amélia, que aceitava moças trabalhadoras sem fazer perguntas inconvenientes. E trabalho, segundo Beatriz, nunca faltava para quem soubesse fazer coisas com as mãos, porque Vila Pequena era lugar de muita necessidade e pouca mão de obra especializada. Elisa fez as contas. Tinha dinheiro para a passagem de trem até Colinas do Campo, cidade maior perto de Campos Serenos, e de lá pagaria uma carroça para o restante do caminho. Sobrariam alguns mil-réis para os primeiros dias, enquanto buscava trabalho. Era pouco. Era arriscado. Era o que havia, e ela havia aprendido com o pai que a madeira que tem mais medo de virar coisa nunca vira nada. Ela arrumou a mala, dobrou cada peça de roupa com o cuidado de quem sabe que a ordem das coisas em espaço pequeno define o que cabe e o que não cabe. Do fundo da mala, tirou um pequeno vaso de cerâmica verde que havia ganhado de Dona Perpétua, de presente de aniversário, e que havia sobrevivido a todos os quartos de pensão, sempre com uma flor ou um galho dentro. Aquele vaso ia junto. Era a única coisa decorativa que ela possuía, e ela levaria mesmo. Na manhã de uma terça-feira de junho, Elisa Braga embarcou no trem que se afastava de Araraquara lentamente pela janela, como um capítulo que a gente fecha sem drama, mas com definitivo. O trem cheirava a fumaça e couro velho, e gente que ia para lugares diferentes, carregando mundos diferentes dentro dos baús. Elisa ficou com o rosto encostado no vidro, que embaçava com o frio da manhã, e olhou a paisagem mudar, o verde fechado se abrindo em pastagens largas. O céu, daquela tonalidade de chumbo baixo que o interior paulista tem no inverno, como se o mundo estivesse guardando algo para revelar mais tarde. Em Colinas do Campo, ela esperou na frente do armazém central, até que um homem com uma carroça carregada de sacos de milho topasse levá-la pelo caminho, por 2.000 réis e a companhia de conversa, que ele disse ser o que mais faltava numa viagem longa. O homem se chamava Gustavo, tinha uns 50 anos, bigode farto e o jeito de quem nunca foi de poupar palavras quando havia ouvido disponível.
O caminho levou quase 2 horas pela estrada de terra vermelha que serpenteava entre canaviais e pastagens de capim-gordura. Gustavo falou praticamente o tempo todo sobre a seca do ano anterior que havia atrasado o plantio, sobre o preço do milho que estava uma desgraça, sobre um vaqueiro que havia se casado com a filha do patrão, causando um escândalo que a região inteira ainda comentava. Elisa ouvia com aquela atenção genuína de quem gosta de gente, fazendo perguntas na hora certa, e Gustavo, visivelmente satisfeito com a audiência, animou-se ainda mais. Foi dele que ela ouviu o nome de Bernardo Valle pela primeira vez. Gustavo ajustou as rédeas com um movimento automático e disse que Bernardo Valle era o homem mais rico de Campos Serenos. Proprietário da fazenda maior da região, com gado que ninguém tinha igual, terra fértil que rendia todo ano sem falhar e uma casa de pedra de 2 andares que parecia palácio. Todo mundo na vila sabia quem era Bernardo Valle, disse Gustavo. Todos admiravam, todos invejavam, e ninguém em sã consciência dizia que era amigo dele. Elisa virou o rosto para o homem da carroça e perguntou se Bernardo era uma boa pessoa. Gustavo levou a pergunta a sério, como ela merecia. Ficou em silêncio por um momento, o barulho das rodas preenchendo o espaço. Então disse que boa pessoa no sentido de honesto, de pagar o que devia e não roubar o que não era seu, isso era. Mas amigo mesmo, não tinha não. Vivia sozinho naquela casa grande, como se o espaço não o incomodasse. A vila admirava, invejava, falava sobre ele, mas ninguém entrava naquela casa por prazer, só por negócio. Elisa olhou o horizonte que estava começando a ganhar a tonalidade alaranjada do final de tarde e não disse nada. Ficou pensando no que Gustavo havia dito. Uma casa onde as pessoas só entram por negócio. Havia algo nessa imagem que ficou girando devagar na cabeça dela, enquanto a carroça ia avançando pela estrada de barro. A carroça entrou em Campos Serenos, quando o sol já estava baixando atrás dos morros. A vila tinha uma rua principal de terra batida, ladeada por casas de adobe com telha de barro, um armazém de frente larga com toldo verde, uma farmácia com a placa nova de quem havia chegado há pouco, uma igreja de Nossa Senhora das Graças com o sino que tocava 3 vezes ao dia e uma pensão identificada por uma placa de madeira pintada de azul desbotado onde se lia, em letras que alguém havia feito com capricho: Pensão Dona Amélia, quartos para moças de bem. Gustavo parou a carroça na frente da pensão e ajudou Elisa a descer a mala com a desenvoltura de quem está acostumado ao movimento. Ela lhe agradeceu com um sorriso sincero que ele recebeu, ajeitando o chapéu com um rubor que a tarde quase escondia. A pensão tinha um jardim pequeníssimo na entrada, com um canteiro de margaridas amarelas que haviam sobrevivido ao inverno com aquela teimosia silenciosa das flores que ninguém plantou de propósito e que insistem em aparecer assim mesmo. Elisa parou um instante para olhá-las, antes de bater a porta. Dona Amélia Fontes tinha 53 anos, cabelos inteiramente brancos presos num coque firme com pente de tartaruga, avental de algodão azul com bordado branco na borda e olhos castanhos que avaliavam as pessoas com a precisão de quem vendeu hospedagem durante décadas e desenvolveu para isso um instrumento interno mais confiável do que qualquer referência escrita. Ela abriu a porta, olhou Elisa de cima a baixo e, antes de dizer qualquer coisa sobre quartos ou preços, perguntou se a moça havia comido. Elisa disse que não, desde o almoço. Então entre, disse Dona Amélia, se afastando para dar passagem. Primeiro a gente come, depois a gente conversa. A cozinha da pensão cheirava a caldo de feijão com folha de louro e alho frito no azeite, e esse cheiro entrou pelos pulmões de Elisa com uma força gentil que a surpreendeu pela intensidade.
Ela sentou à mesa de madeira escura com os pés de ferro fundido e comeu uma tigela de sopa com pão de milho, enquanto Dona Amélia ficava do outro lado do fogão, a lenha, fazendo perguntas com a naturalidade de quem não disfarça o interesse, mas também não transforma isso em interrogatório. De onde vinha? De Araraquara. Por que saiu? O trabalho acabou. Tem família por aqui? Não. O que sabe fazer? Costura fina e grossa, cozinha de forno e fogão, conservas, limpeza, organização de casa. Qualquer coisa que precise de atenção. Dona Amélia assentiu devagar a cada resposta, como se confirmasse algo que já suspeitava. Quando Elisa terminou de comer, a proprietária da pensão se sentou à mesa com as mãos postas sobre a madeira. Postura de quem está prestes a fazer um negócio que considera justo e quer que isso fique claro. O quarto custa R$ 800 por semana, disse ela, incluindo as 3 refeições. Tem 4 moças aqui agora, todas trabalhadoras, todas sérias. Não recebo visitas masculinas depois das 6 da tarde. Não gosto de confusão e não cobro adiantado de quem eu acredito que vai pagar. Elisa perguntou se Dona Amélia acreditava nela. A proprietária a olhou por um momento. Você comeu a sopa toda sem deixar nem o caldo, respondeu. Quem sabe receber o que recebe com respeito costuma honrar o que deve. Elisa pagou a primeira semana adiantada mesmo assim. Dona Amélia aceitou sem comentário, que era seu jeito de dizer que aprovava. O quarto era pequeno e tinha uma janela que dava para o quintal, onde havia um pé de limão e uma mangueira ainda jovem, com os galhos finos e promissores. A cama tinha colchão fino, mas limpo, lençol de algodão branco e uma colcha de crochê em tom amarelo palha que alguém havia feito com uma paciência que se sentia nos pontos. Uma prateleira na parede, uma cadeira de palhinha, um baú de madeira que servia de criado mudo. O espelho tinha uma trinca no canto superior, que multiplicava o reflexo de forma levemente estranha. Elisa colocou a mala sobre o baú e em 20 minutos o quarto tinha outra cara. A colcha ajustada de forma diferente, criando mais textura na cama. A única roupa que não era de trabalho, dobrada com cuidado e posta na prateleira como se fosse exposição. O vaso de cerâmica verde tirado da mala e posto sobre o parapeito da janela, com um galho de limão colhido no quintal e 3 folhas abertas que pegavam a luz da tarde. Ela ficou olhando o resultado por um momento, com aquela satisfação silenciosa de quem fez algo pequeno e sabe que foi certo. Dona Amélia, que havia subido as escadas para mostrar onde ficava o banheiro, parou na porta do quarto e olhou o espaço. Depois olhou para Elisa. Você tem o dom, disse ela. Elisa perguntou qual dom. O de fazer um lugar parecer que alguém mora nele de verdade, respondeu a proprietária. Nos 3 primeiros dias em Campos Serenos, Elisa aprendeu os ritmos da vila com a atenção de quem está chegando a um lugar novo. E sabe que entender o lugar é tão importante quanto se fazer entender nele. Havia o armazém do seu Faustino, que era ponto de encontro informal, onde as notícias circulavam mais rápido do que as mercadorias. Havia a farmácia do jovem Dr. Mário, recém-chegado da capital, com diploma novo e receio de um público que preferia as garrafadas da Dona Benedita às receitas impressas em papel timbrado. Havia a igreja onde o padre Teodoro celebrava missa de domingo e durante a semana resolvia, com a mesma equanimidade, questões espirituais e disputas de terra. E havia Dona Zelinda Macedo. Elisa a viu pela primeira vez na tarde do segundo dia. Zelinda passava pela rua principal com a postura de quem sabe que está sendo observada e considera isso absolutamente natural. Vestido de gabardine azul marinho impecável, chapéu de palha com fita escura, passos medidos e lentos, como quem tem todo o tempo do mundo, porque o tempo é seu mesmo. 2 mulheres mais jovens caminhavam levemente atrás dela.
na posição de quem acompanha sem ter sido exatamente convidada, mas que entende que acompanhar é o jeito de estar no raio daquele centro gravitacional. Zelinda parou em frente ao armazém e varreu a rua com os olhos da forma tranquila de quem faz inventário. Os olhos pararam em Elisa por um momento, avaliaram com aquela rapidez que disfarça a precisão, e seguiram em frente com uma indiferença que era ela mesma uma forma de avaliação. Dona Amélia, que havia saído à porta da pensão para verificar se havia correspondência, colocou-se ao lado de Elisa e murmurou que era melhor não encarar. Elisa perguntou por quê. Porque ela lembra de tudo que olha, respondeu Dona Amélia simplesmente. Naquela noite, à mesa do jantar com as outras moças da pensão, Elisa ouviu mais. Zelinda Macedo era viúva de Geraldo Macedo, que havia sido sócio menor de Bernardo Vale em negócios de arrendamento de terra. Geraldo havia morrido 2 anos antes, deixando a viúva em situação mais apertada do que a aparência deixava transparecer, porque o que Geraldo havia deixado de dinheiro era pouco, mas o que havia deixado de nome era muito. E no interior de São Paulo, em 1924, nome valia às vezes mais do que dinheiro. O que Zelinda queria, segundo as moças, era consolidar aquele nome de maneira permanente, de preferência através de uma aliança com o homem mais próspero da região. Elisa ouviu tudo isso e cortou o pão com cuidado. Pensou no que Gustavo havia dito na carroça. Ninguém entra naquela casa por prazer, só por negócio. Na manhã do 4º dia, foi o acaso quem armou o encontro que mudaria a direção de tudo. Elisa estava no armazém do seu Faustino, comprando açúcar para Dona Amélia, quando o capataz chegou. Rodrigo Paes tinha 45 anos, rosto curtido de sol, ombros de quem carregou peso a vida inteira, e um jeito direto que não era grosseria, era eficiência. Entrou pedindo com voz firme uma lista de mantimentos que ia lendo num papel dobrado. Seu Faustino, que conhecia todo mundo e adorava apresentar, anunciou sem nenhuma necessidade que a moça ali era nova na vila, que sabia costurar e cozinhar e estava procurando trabalho. Rodrigo olhou para Elisa com aquela avaliação direta de quem não tem tempo para rodeios. Perguntou o que ela sabia fazer exatamente. Ela listou: costura fina e grossa, cozinha de forno e fogão, conserva, limpeza geral, organização de casa, bordado, horta. Rodrigo ficou em silêncio. Perguntou se tinha referências. Ela entregou 2 envelopes que tirou da bolsa sem hesitar. Ele abriu, leu os 2 com atenção que pareceu genuína, dobrou de volta e devolveu. Disse que a Fazenda Vale estava há 3 meses sem cozinheira e arrumadeira, que a última havia se casado e ido embora, que Bernardo Vale não era fácil, avisou, encarando-a para que ficasse claro que não estava exagerando. Exigente com a ordem da casa. Não gostava de barulho desnecessário, não gostava de ser interrompido quando estava nos livros ou nos papéis. Pagava bem e pagava em dia, isso era verdade, mas não era emprego para quem esperava calor ou conversa. Elisa disse que não estava procurando conversa, estava procurando trabalho. Rodrigo a olhou por mais um instante com aquela expressão que era metade ceticismo e metade algo que ainda não tinha nome. Depois virou para seu Faustino e mandou acrescentar um pacote de farinha à lista. Apareça amanhã cedo na fazenda, disse sem olhar para ela. Estrada de terra depois da igreja, vai reto até a cerca de pedra, segunda porteira à direita, 7 horas da manhã. Não atrase. Elisa não atrasou. Chegou às 6h50 e ficou parada na porteira de madeira velha, olhando a fazenda pela primeira vez. A propriedade se abria como uma afirmação. Pastagens largas de capim verde escuro, curral amplo de onde vinha o mugido baixo do gado acordando, celeiro de madeira escurecida pelo tempo e mais ao fundo, numa elevação suave do terreno como se quisesse se destacar de tudo, a casa.
Era de pedra, 2 andares, janelas largas de caixilho de madeira escura, varanda no andar de cima com balaústres torneados que deviam ter custado uma fortuna de trabalho. Era imponente, sem dúvida alguma. Era uma casa que dizia claramente que quem a construiu tinha posses e queria que o mundo soubesse. Mas mesmo dali, parada na porteira a 50 metros de distância, Elisa notou algo. As janelas estavam fechadas. Todas. Às 7 da manhã, num dia de inverno que prometia sol fraco mais sol, as janelas de uma casa grande estavam todas cerradas como olhos que preferem não ver. Rodrigo a encontrou no caminho e caminhou junto para a casa principal, explicando as regras enquanto iam. O seu Bernardo estava nos currais pela manhã e só voltava para o almoço ao meio-dia em ponto. A cozinha estava disponível, a despensa, o depósito de lenha. O andar de cima era o espaço pessoal do patrão, e qualquer limpeza lá era feita apenas com autorização e presença dele. A porta principal era de madeira maciça com ferragem de bronze escurecido. Rodrigo a abriu e se afastou para Elisa entrar primeiro. Ela entrou e parou. Não foi o móvel caro que a deteve, era de esperar. O que a fez parar foi o silêncio. Não o silêncio de vazio, mas o silêncio de um lugar que existe, mas não respira. A sala era ampla, sofá de couro escuro em bom estado, mesa de jantar de jacarandá com 8 cadeiras que pareciam nunca ter tido 8 pessoas ao redor ao mesmo tempo, relógio de parede que fazia tic-tac com uma pontualidade quase hostil. Cortinas de veludo verde escuro que não apenas cobriam as janelas, mas pareciam absorver a luz que tentava entrar pelas frestas. O piso estava limpo, mas era a limpeza mecânica de um lugar que alguém havia varrido sem amor, sem entender a diferença entre limpar e cuidar. Nas paredes, alguns quadros, paisagens sem emoção, o tipo que se compra para preencher espaço e não porque se quer olhar todo dia. Sobre a lareira, um retrato a óleo de um homem mais velho com expressão severa, que devia ser o pai de Bernardo. E nada mais. Nenhuma flor, nenhuma planta. Nenhum detalhe que dissesse que alguém que vivia ali havia escolhido aquele espaço e não apenas ocupado. Elisa deu uma volta completa pela sala com os olhos antes de dizer qualquer coisa. Rodrigo, que a observava da porta com os braços cruzados, perguntou o que ela estava pensando. Ela disse que a casa era bonita, e o capataz disse que era. Perguntou por que ela havia hesitado. Elisa olhou para ele, disse que casa bonita e casa que abraça são coisas diferentes. Uma você admira. A outra você entra e sente que pode tirar os sapatos. Rodrigo ficou quieto. Depois abriu a mão na direção do corredor que levava à cozinha e disse que era por ali que ela deveria começar. A cozinha tinha o único pulso da casa. Fogão a lenha grande e robusto, negro de anos de uso, mesa de madeira clara no centro, arranhada de história. Uma janela de veneziana que dava para o quintal dos fundos, onde uma horta descuidada tentava sobreviver. Salsinha crescida demais, manjericão na beira do fim, tomateiros dobrados sem ninguém para amarrá-los. Elisa abriu a janela da cozinha. A veneziana gemeu levemente, não acostumada com o gesto. O ar da manhã de junho entrou de uma vez, frio e cheiroso de capim e terra e algo floral distante que ela não soube identificar de imediato. Rodrigo, que havia entrado atrás dela, fez uma pausa. Disse que era a primeira vez que aquela janela abria desde que a cozinheira anterior havia ido embora. 3 meses. 3 meses de cozinha sem janela aberta. Elisa ficou olhando o quintal por um segundo com aquela expressão que o pai teria reconhecido. A de quem encontrou a veia de beleza escondida e está estimando o trabalho que vai dar tirá-la à superfície. Ela passou as 2 horas seguintes percorrendo a casa com Rodrigo, anotando mentalmente o que havia e o que faltava. E notando detalhes que provavelmente escapavam a todos os outros,
a faixa de poeira nos cantos dos degraus que indicava que as escadas eram varridas do meio para as bordas, nunca o contrário. A prateleira da lareira que havia espaço para flores, mas tinha apenas uma vela. A cadeira da sala de leitura, que estava posicionada de costas para a janela, quando qualquer pessoa saberia que cadeira de leitura deve ficar de frente para a luz. Eram pequenas coisas. Mas pequenas coisas, somadas, contavam a história de um lugar que havia sido mantido, mas nunca amado. Foi quando voltava do corredor para a cozinha, já com a cabeça cheia de planos, e a lista mental organizada por prioridade, que ouviu a porta da frente se abrir. Passos pesados e regulares, botas de couro no piso de taco, paravam na entrada da sala com uma brevidade que dizia que aquele homem estava acostumado a entrar em casa e encontrar apenas o próprio silêncio. Rodrigo saiu do cômodo ao lado para a apresentação, e Elisa ouviu uma resposta breve e grave que disse que estava bem. Ela entrou na sala. Bernardo Valle tinha 38 anos e uma presença que não precisava de apresentação. Alto, largo de ombros, com o rosto queimado de sol que contrariava levemente a impressão de sofisticação que os móveis caros da sala tentavam criar. Olhos castanho escuros que avaliavam as coisas com rapidez quase mecânica, como se o ato de observar fosse instrumento de trabalho e não prazer. As mãos eram as de um fazendeiro de verdade, ásperas nas pontas dos dedos, com a dureza que vem de trabalho físico genuíno, não de herdeiro que assina papéis. Ele olhou para Elisa da forma como provavelmente olhava para qualquer novidade na fazenda, com atenção prática e sem entusiasmo particular. Rodrigo disse o nome dela e que havia chegado de Araraquara, que tinha boas referências e que começaria imediatamente. Bernardo disse que estava bem. Depois olhou para ela e explicou o que esperava. Almoço ao meio-dia, jantar às 7, café às 5:30 da manhã. A casa limpa e sem objetos fora do lugar. Dúvidas era para perguntar ao Rodrigo. Ele próprio não gostava de ser interrompido, a menos que fosse necessário. Elisa disse que entendia. Bernardo assentiu, virou e subiu as escadas. Os passos foram se apagando no andar de cima até o silêncio voltar. Rodrigo olhou para ela com uma expressão que era metade aviso, metade desculpa. É assim que ele é, disse simplesmente. Elisa disse que estava bem. E foi para a cozinha começar o almoço. Naquele primeiro dia, ela fez frango ensopado com mandioca e um pirão que ficou na textura certa, denso, mas não pesado, cheiroso de coentro e louro. Havia limões ainda aproveitáveis na horta. E ela fez uma limonada com um dedo de açúcar que deixou sobre a mesa com um copo de vidro limpo. Bernardo desceu ao meio-dia em ponto, sentou na cabeceira da mesa e serviu-se com movimentos precisos. Comeu em silêncio. Quando terminou, levou o prato até a pia por conta própria, gesto que Elisa observou de canto de olho enquanto lavava as panelas e que achou revelador. Um homem que leva o próprio prato não é um homem que acha que o mundo existe para servi-lo. Ele não disse nada sobre a comida, mas pegou o copo de limonada e levou consigo de volta para o escritório. E isso, Elisa decidiu, era suficiente por hora. Nos dias seguintes, ela trabalhou com a meticulosidade silenciosa de quem entende que transformações reais não acontecem de uma vez. Começou pela cozinha. Reorganizou a despensa por lógica de uso, o que se pegava todo dia na frente e na altura dos olhos. Limpou o fogão com esmero que levou 2 horas e deixou o ferro brilhando. Rodrigo, ao entrar pela porta dos fundos na manhã do segundo dia, parou na entrada e ficou olhando o equipamento como se não o reconhecesse. Depois foram as janelas, uma por vez, com cuidado. Primeiro a da cozinha, já aberta desde o primeiro dia. Depois a da sala de jantar, apenas entreabrindo as cortinas de veludo para que um fio de luz entrasse como quem pede licença. Depois a da sala de estar,
onde ajustou as cortinas de forma que o sol da tarde entrasse em diagonal, criando aquela luminosidade dourada que faz qualquer ambiente parecer menos hostil. Bernardo notou a janela da sala de estar no terceiro dia. Desceu para o almoço mais cedo do que o habitual e encontrou a sala diferente. Parou na entrada, olhou a janela, olhou a luz que entrava pelo vidro levemente embaçado pelo frio e ficou em silêncio. Elisa estava ajustando a toalha sobre a mesa e não virou. Ele disse, sem entonação particular, que as cortinas estavam abertas. Ela disse que sim, que havia limpo os vidros das janelas naquela manhã e que achou que era pena fechá-los depois de tanto trabalho. Houve uma pausa curta. Depois Bernardo disse que estava bem e sentou à mesa. Ela serviu o almoço e, quando voltou para a cozinha, ouviu pela primeira vez o som de uma janela sendo aberta no andar de cima. Era uma coisa pequena, quase nada, mas Elisa sorriu de costas para ninguém e o sorriso ficou um bom tempo. Na segunda semana, ela levou da pensão de Dona Amélia, com permissão, alguns vasinhos de ervas que a proprietária tinha sobrando no quintal. Hortelã, alecrim, manjericão. Os colocou na janela da cozinha enfileirados, onde pegavam sol da manhã. A horta dos fundos recebeu atenção. Tomateiros podados e amarrados nos mourões, salsão aparado, coentro replantado em vaso com mais espaço. A casa começou a cheirar diferente. Não de perfume artificial, mas de usada, de habitada. De alecrim que a mão roça quando passa pela janela e o cheiro fica nos dedos horas depois. De pão assado, que Elisa introduziu às cestas como rotina, calculando que era mais fácil pedir perdão do que permissão para esse tipo de coisa. Quando o cheiro de pão desceu pelas escadas na primeira cesta e tomou conta do corredor, Bernardo desceu antes do meio-dia pela primeira vez desde que Elisa estava na fazenda. Ficou parado na porta da cozinha, olhando o pão que esfriava sobre o pano de prato, com aquela expressão que ela ainda não sabia classificar completamente. Ela disse que havia feito pão, que era cesta, que tinha farinha sobrando, que pão não estraga rápido. Bernardo entrou na cozinha, o que até então não havia feito enquanto ela estava trabalhando. Foi até a bancada e pegou uma fatia do pedaço que ela havia cortado para testar a textura. Comeu em pé, olhando pela janela para o quintal onde as ervas ficavam. Disse que estava bom. Elisa respondeu obrigada e disse que era receita da mãe. Bernardo colocou o restante da fatia sobre o pano, disse que ia verificar o gado antes do almoço e saiu pela porta dos fundos. Rodrigo, que havia presenciado tudo da entrada dos fundos com a descrição de uma parede, esperou o patrão sumir no caminho do curral e olhou para Elisa. Disse que em 4 anos de fazenda nunca havia visto o seu Bernardo entrar na cozinha enquanto a cozinheira estava trabalhando. Elisa disse que era só pão. Rodrigo disse que para o seu Bernardo não existia coisa que fosse só qualquer coisa, e que ela talvez não soubesse com o que estava mexendo. Ela disse que sabia exatamente o que estava fazendo. E Rodrigo, pela primeira vez desde o armazém do seu Faustino, deu um sorriso. Pequeno, quase invisível, mas estava lá. Naquele mesmo período da segunda semana, havia uma tarde em que a chuva chegou de surpresa e impediu a viagem de volta para a pensão antes do escurecer. Elisa ficou na cozinha esperando que o temporal passasse, ouvindo a chuva bater no telhado com aquela força que o interior tem quando decide chover de verdade. E foi a primeira vez que percebeu que ficava confortável naquele silêncio. Bernardo desceu do escritório sem razão aparente e parou na entrada da cozinha, olhando a chuva que entrava oblíqua pela janela que ela havia deixado entreaberta. A janela estava manchando levemente o parapeito de madeira. Ele disse que ia manchar a madeira. Ela disse que sabia e que havia colocado um pano embaixo. Mostrou o pano de prato dobrado sobre o parapeito, absorvendo a umidade. Houve um silêncio que não era constrangimento. Era 2 pessoas ouvindo a mesma chuva.
Depois de um momento, Bernardo disse que havia uma garrafa de vinho de laranja que um vizinho havia dado de presente há uns meses e que ele nunca havia aberto porque não havia razão para abrir. Perguntou se ela queria. Elisa disse que queria, sim. Ele buscou a garrafa, que estava no fundo de uma prateleira da despensa, e 2 copos do armário de louça que ela havia reorganizado na segunda semana. Serviu sem cerimônia excessiva e colocou um copo sobre a mesa para ela. Depois, ficou de pé encostado na bancada, olhando a chuva pela janela. Beberam sem precisar preencher o silêncio, o que era a prova mais simples de que as pessoas são compatíveis. O silêncio entre elas não pesa. O vinho de laranja era doce, com um fundo levemente amargo, que era o jeito certo de ser. A chuva foi diminuindo de intensidade por uns 20 minutos, antes de parar completamente, deixando o quintal escuro, reluzindo com a água parada nas folhas. Bernardo disse que a chuva havia parado e que ela poderia ir. Elisa disse que sim. Lavou o copo com cuidado, enxugou, guardou no armário, pegou o casaco. Na porta dos fundos, antes de sair, ela virou e disse que o vinho de laranja estava bom e que havia sido bom bebê-lo com a chuva. Bernardo disse que havia sido. Ela foi embora pela estrada molhada com o cheiro de terra úmida ao redor e um calor que não era do vinho. Havia uma tarde da 3ª semana em que Elisa arrumava a sala de estar, quando encontrou, atrás do sofá de couro, escorregado na frestinha entre o móvel e a parede, um livro. Era velho, a capa de couro rachada nas bordas, as páginas levemente amareladas. Ela o tirou com cuidado e olhou o título. Era um romance, o tipo de livro que não combina com a decoração austera daquela sala, que combina com uma tarde de chuva e uma poltrona perto da janela. Ela o colocou sobre a mesa de centro, aberto na primeira página, voltado para a cadeira que ficava mais perto da janela, que ela havia reposicionado para dar de frente para a luz. Não disse nada para ninguém. Naquela noite, passando pela janela lateral da sala ao buscar um casaco esquecido na cozinha, ela viu a luz acesa lá dentro e uma figura sentada na cadeira perto da janela com o livro nas mãos. Elisa voltou para a pensão sem o casaco. Foi dormir com aquela sensação que não é alegria exatamente, mas está no mesmo bairro. Na manhã do 25º dia, aconteceu o momento que deu nome a tudo. Ela havia decidido mudar a posição da mesa de jantar. Não muito, apenas alguns centímetros para a direita, o suficiente para que ficasse alinhada com a janela que agora mantinha completamente aberta nas tardes boas. Estava empurrando a mesa pesada de jacarandá quando Bernardo entrou pela porta da frente antes do horário esperado. Ele parou na entrada da sala de jantar e ficou olhando, a mesa fora do lugar habitual. Elisa parada com as mãos sobre a madeira. Disse, com a voz entre a observação e a objeção, que a mesa havia mudado de lugar. Ela endireitou a postura. Disse que sim, que na posição anterior a luz da tarde não entrava da forma certa e que achou que poderia fazer melhor. Disse que desfaria se ele preferisse, mas que gostaria de mostrar a diferença primeiro. Houve um silêncio com textura. Bernardo entrou na sala e ficou parado na mesma posição que ela havia ficado, olhando o ângulo da mesa em relação à janela. A luz da tarde entrava pela vidraça aberta e caía sobre o jacarandá, criando uma tonalidade dourada, que faz um espaço parecer habitado e não apenas mobiliado. Quando ele virou para ela, o olhar tinha algo diferente. Não era calor, não ainda. Mas era algo além da avaliação mecânica de costume. Era interesse. O tipo quieto, quase involuntário, de quem percebe que algo mudou sem ter conseguido identificar exatamente quando. Disse que a mesa poderia ficar onde estava. Com uma voz que era neutra, mas havia perdido a frieza de antes. Elisa assentiu e estava prestes a voltar para a cozinha quando ele disse mais uma coisa, com aquela cautela de quem não está acostumado a fazer perguntas que não sejam sobre negócios.
Disse que a casa estava diferente. Ela virou e o olhou. Disse que estava. Ele perguntou se era ela quem estava fazendo isso. Ela disse que sim. Outro silêncio. Bernardo olhou ao redor da sala como se a estivesse vendo pela primeira vez com outros olhos. A luz que entrava, as cortinas ajustadas, os vasinhos que ela havia posto com discrição na prateleira da lareira, o cheiro que não era mais de fechado, o relógio fazendo tic-tac, mas agora parte de um conjunto e não o único som vivo numa sala morta. Quando voltou o olhar para ela, havia algo que Elisa reconheceu porque havia visto antes, nas madeiras que o pai lhe mostrava. A veia de beleza que aparece quando se remove cuidadosamente o que estava cobrindo. E foi nesse momento, olhando para ele com a tranquilidade de quem não tem nada a esconder e nada a ganhar, além da verdade, que Elisa Braga fez a pergunta. Disse, com voz firme e serena, sem súplica e sem desafio: posso tornar sua casa um lar? Não era oferta de serviço. Era outra coisa. Era a pergunta mais honesta que alguém pode fazer a uma pessoa que aprendeu a viver dentro de paredes bonitas e vazias. Bernardo ficou completamente imóvel por um segundo que pareceu muito mais longo do que era. Os olhos castanho escuros ficaram fixos nela com uma intensidade que não era intimidação. Era o espanto quieto de quem leva um golpe que esperava, mas não esperava que chegasse assim. Depois, sem responder, virou e subiu as escadas. Elisa ficou parada na sala de jantar, com a luz da tarde sobre o jacarandá, e esperou. Lá do andar de cima, depois de um momento, veio o som de uma janela sendo aberta, e depois de outra, e de mais outra. Uma por uma, as janelas do andar de cima se abriram para o final de tarde e a casa respirou de um jeito que talvez não respirasse fazia anos. Elisa saiu pela cozinha, fechou a porta dos fundos com cuidado e foi embora para a pensão com o coração fazendo uma coisa estranha e boa, que ela ainda não tinha nome para dar. Na manhã seguinte, às 7 em ponto, Bernardo estava parado na entrada da cozinha quando ela chegou. Esperou que ela acomodasse o casaco e virasse para o fogão. Então disse, com a voz de quem não está acostumado a conceder e está fazendo isso mesmo assim, que a resposta era sim. Elisa não fingiu não entender. Disse que ia precisar de algumas coisas, flores da estação, tinta para a madeira da varanda que estava descascando, uma cadeira a mais para a sala, porque sala boa não devia ter só uma cadeira para quem lê, e acesso à horta dos fundos para plantar o que faltava. Bernardo disse que falaria com Rodrigo, virou nos calcanhares e foi para a fazenda. Rodrigo apareceu uma hora depois na cozinha com o ar de quem recebeu ordens que não esperava. Perguntou o que ela havia feito com o patrão. Elisa disse que havia feito pão. O capataz olhou para ela com seriedade. Depois disse, mais baixo, que Bernardo Vale havia sido um homem diferente uma vez, que a vida havia fechado algumas portas nele, que quem entrava por essas portas tinha responsabilidade pelo que encontrava lá dentro. Elisa parou o que estava fazendo e olhou para Rodrigo. Perguntou se ele estava dizendo isso para que ela tivesse cuidado com o patrão ou com ela mesma. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Depois disse que estava dizendo para que ela tivesse os dois. Ela disse que tinha, e Rodrigo foi embora sem mais palavras, mas deixou a porta da cozinha aberta, o que não havia feito nenhuma vez antes. Na terça-feira seguinte, Bernardo partiu para Colinas do Campo para tratar dos negócios que havia mencionado. Saiu cedo, antes do café, e Elisa encontrou sobre a mesa da cozinha um bilhete escrito com a letra de arquitetura que ela havia notado nos papéis de fazenda que às vezes passavam pela mesa. Dizia que havia ido à cidade e que voltaria até o fim da tarde. O bilhete não precisava estar ali. Ele sabia que ela sabia da viagem, mas estava. Ela dobrou o bilhete e o guardou no bolso do avental.
Quando Bernardo voltou, já perto do jantar, entrou pela porta dos fundos com um pacote de papel amarrado com barbante que colocou sobre a mesa da cozinha sem dizer nada, com o gesto de quem cumpriu uma encomenda e não quer fazer disso mais do que é. Elisa abriu o pacote. Havia dentro sementes de girassol, como havia pedido. E junto com elas, embrulhadas separadamente num papel fino, sementes de lavanda e 2 mudas embrulhadas em pano úmido de uma variedade diferente das que já havia no canteiro, com a raiz ainda viva. Ela ficou olhando as mudas por um momento. Então, olhou para Bernardo, que havia ficado parado perto da porta com os polegares presos no cinto, postura de quem está esperando alguma coisa sem saber exatamente o quê. Ela disse que havia pedido apenas as sementes de girassol. Ele disse que o vendedor havia recomendado aquela variedade de lavanda para o tipo de solo que o interior paulista tinha. Disse que havia aparecido uma informação útil. Elisa disse que era. Disse que a variedade nova ia florir junto com a já plantada e que iam ficar bonitas juntas, os tons levemente diferentes. Bernardo disse que era o que havia pensado. Havia uma pausa. Depois ela disse obrigada, com aquele jeito de dizer obrigada, que não é apenas pelo objeto recebido, mas pelo gesto que está por baixo dele. Ele assentiu com aquela brevidade que era o equivalente nele de muito mais. E foi para o escritório. Elisa ficou olhando as mudas de lavanda com raiz viva na palma da mão e sentiu um calor na região do peito que não tinha nome, mas que ela reconhecia como importante. Com as chuvas que o interior paulista guarda para essa época, largas e generosas, chegando de tarde e indo embora à noite com o cheiro de capim molhado e terra que absorveu água que precisava. Se você está gostando dessa história, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum conto de antigamente. Elisa havia completado 6 semanas na Fazenda Vale quando percebeu que havia deixado de contar os dias. Não foi uma decisão. Simplesmente aconteceu numa manhã em que estava podando os galhos baixos do limoeiro do quintal e notou que fazia aquilo com o conforto com que se faz qualquer coisa que pertence à própria rotina. Não como empregada cumprindo tarefa. Como alguém que cuida de algo que importa. A percepção a deteve com a tesoura de poda suspensa no ar. Ela a abaixou devagar e ficou olhando as folhas verdes e brilhantes e pensou, com a honestidade que era seu jeito de lidar com as próprias emoções, que havia uma diferença entre fazer algo bem por profissionalismo e fazer algo bem porque importa. E aquilo havia começado a importar. A casa havia mudado de forma visível para qualquer olho. A varanda recém-pintada ganhara um banco de madeira que Rodrigo havia buscado de um galpão onde apodreceria e que Elisa havia lixado e envernizado num sábado de tarde. A horta dos fundos era um jardim funcional agora, com linhas organizadas de cheiro verde, tomate e quiabo e um canteiro lateral inteiramente de ervas aromáticas que perfumavam o ar toda vez que o vento passava. No corredor do andar de baixo, ela havia pendurado 3 peças de tecido bordado que havia feito nas noites de pensão, discretas o suficiente para não chamar atenção, mas presentes o suficiente para dar ao corredor uma dimensão humana que não tinha antes. E as janelas estavam abertas, todas elas agora, a maior parte do tempo. Bernardo havia parado de comentar sobre as mudanças. O que era? Elisa aprendera sua forma de aprovar. Ele não dizia que gostava. Simplesmente parava de dizer que não havia pedido, que era o passo anterior. A relação entre os dois havia desenvolvido uma textura própria nos dias que se seguiram, algo que não era exatamente amizade porque não era casual o suficiente, mas que também não era mais apenas a distância seca do empregador com a empregada. Era uma coisa intermediária e delicada, construída de pequenos gestos que nenhum dos dois havia nomeado.
Havia a xícara de café que ele havia começado a trazer de volta à cozinha, ao invés de deixar no escritório, e que Elisa tomava como o que era, uma escolha de estar perto, ainda que por pouco tempo. Havia as perguntas práticas que ele havia começado a fazer com uma cadência levemente diferente, não apenas sobre o que faltava na despensa ou o que precisava de reparo, mas às vezes sobre a horta, sobre o que ela havia plantado e por quê, sobre onde havia aprendido sobre plantas. Perguntas que eram funcionais na superfície, mas que exigiam que a outra pessoa contasse um pouco sobre si para respondê-las. Havia a tarde em que choveu forte, e ela ficou na cozinha esperando a chuva passar antes de ir para a pensão. E Bernardo desceu do escritório sem razão aparente e ficou na entrada da cozinha olhando a chuva bater na janela aberta. E eles ficaram os dois em silêncio por um bom tempo, ouvindo o barulho da água e não sentindo necessidade de preencher aquilo com palavras. E havia as tardes de sábado. Bernardo tinha o hábito de trabalhar no escritório nas tardes de sábado, revisando os livros de contabilidade da fazenda. Elisa havia organizado a rotina de forma a fazer o corredor próximo ao escritório mais silencioso naquelas horas, movendo-se com passos mais suaves, deixando as atividades mais barulhentas para a parte da casa mais distante. Não porque ele houvesse pedido, porque ela havia percebido que aquele era o único tempo em que ele ficava completamente quieto e que o silêncio ao redor fazia parte disso. Uma tarde de sábado de maio, a porta do escritório estava entreaberta de uma forma que nunca havia ficado antes. Elisa estava no corredor remendando uma cortina quando ouviu a voz de Bernardo. Ele lia em voz alta, provavelmente revisando um trecho de algo. A voz mais baixa do que em conversa, mais regular, com uma qualidade que ela nunca tinha ouvido. Não era o Bernardo do curral, nem o dos negócios. Era uma terceira versão, mais próxima de algo que existia antes de tantas defesas. Ela parou a agulha e ficou imóvel um segundo. Depois recomeçou a costura com redobrado cuidado para não fazer barulho. Quando desceu para buscar água mais tarde, ele a encontrou no corredor. Disse com aquela voz direta, mas que havia perdido muito da dureza inicial, que ela havia ficado até tarde. Ela disse que a cortina precisava ser terminada antes do domingo porque previa chuva. Bernardo a olhou por um momento com os braços levemente afastados do corpo, postura de quem está considerando dizer algo e não está certo de como dizer. Então perguntou com uma cautela que revelava que a pergunta tinha mais peso do que as palavras, se ela estava bem na pensão da dona Amélia. Ela disse que estava sim. Ele disse que estava bem e foi para a cozinha buscar água também. Ficaram lá os dois por 2 minutos, cada um pegando o que havia ido buscar, trocando não mais de 10 palavras sobre coisas práticas. Mas quando Elisa saiu pela porta, ela sentiu que aqueles 2 minutos haviam durado mais do que o relógio marcava. E que havia algo naquela cozinha cheirosa de alecrim e pão de cesta que estava se tornando o lugar mais honesto que ela havia ocupado em muitos anos. Rodrigo havia observado tudo isso com os olhos de quem está de fora, mas não está distraído. E numa manhã de meados de maio, decidiu que era hora de ter uma conversa. Ele apareceu na cozinha depois do café da manhã, quando Bernardo havia ido para os currais e a casa era só deles por algumas horas. Puxou uma cadeira, o que nunca havia feito antes, e sentou. Pediu, com toda a informalidade de um homem que não sabe fazer pedido com rodeios, uma xícara do café que estava no fogo. Elisa serviu sem comentar sobre o gesto da cadeira. Rodrigo ficou um tempo sem dizer nada, segurando a xícara com as 2 mãos grandes e olhando o vapor que subia. Então disse que havia trabalhado para Bernardo Valle havia 4 anos, e antes disso havia trabalhado para o pai de Bernardo mais uns 6. Que via o seu Bernardo crescer, que havia visto o casamento, que havia estado na fazenda no dia em que a mulher foi embora.
Elisa colocou a própria xícara sobre a mesa e ficou escutando. O casamento havia durado 2 anos, disse Rodrigo. A mulher se chamava Clara, vinha de São Paulo, filha de família de posses que havia consentido na união, porque Bernardo tinha terra e tinha futuro, mas que nunca havia feito segredo de que o interior era um exílio temporário, não uma escolha permanente. Bernardo havia sabido disso antes de casar, ou pelo menos havia tido sinais suficientes, e havia casado assim mesmo, talvez acreditando que a terra, que ele amava com uma profundidade que não sabia expressar de outra forma, seria suficiente para segurar alguém que queria outra coisa. Não foi. Clara foi embora numa manhã de dezembro, sem cena, sem discussão, com a mala arrumada e um papel deixado sobre a mesa da sala. Bernardo leu o papel, dobrou e foi para o curral. Rodrigo o havia encontrado lá 1 hora depois, trabalhando como sempre, com a mesma eficiência de sempre, e nunca, em nenhum momento dos 4 anos seguintes, disse uma única palavra sobre aquilo que não fosse estritamente necessário. No dia seguinte ao da partida de Clara, as janelas da casa haviam sido fechadas e permanecido assim. Elisa ficou em silêncio por um momento depois que Rodrigo terminou. Então disse, com cuidado, que entendia. O capataz disse que esperava que entendesse mesmo. Disse que não estava contando aquilo para que ela tivesse pena, nem para que soubesse com quem estava lidando de forma estratégica. Estava contando porque havia 4 anos aguardava que algo naquele homem voltasse a funcionar. E nas últimas semanas havia visto coisas que não via desde antes de Clara. A janela do escritório aberta, o livro na sala, o pão às cestas. O café que ele bebia devagar agora, em vez de engolir em pé antes de sair. Elisa olhou para Rodrigo por um longo momento. Perguntou o que ele estava lhe dizendo com tudo isso. Rodrigo disse que estava dizendo que ela havia chegado com uma mala que mal fechava e havia aberto coisas que estavam fechadas há 4 anos. E que isso era ao mesmo tempo muito bom e muito delicado. Ela disse que sabia. Ele disse que esperava que soubesse a extensão disso. Elisa disse que sim. E havia uma seriedade naquele sim que Rodrigo reconheceu, porque era a mesma seriedade com que um bom vaqueiro assume o cuidado de um animal que precisa de atenção especial. Não levemente, não por impulso, mas com consciência do que significa começar. Rodrigo bebeu o restante do café e se levantou. Antes de ir, parou na porta dos fundos e disse, sem virar, que Bernardo ia à cidade de Colinas na próxima terça para tratar de negócios e que ela poderia pedir para que ele trouxesse sementes de girassol para o canteiro da frente, se quisesse. Que o seu Bernardo ficaria satisfeito em ter uma tarefa concreta durante a viagem. Elisa disse que agradecia a sugestão e que talvez pedisse também mudas de lavanda, se houvesse. Rodrigo saiu pela porta dos fundos. E Elisa ouviu, distante no caminho do curral, o que ela acreditou ser o capataz assobiando qualquer coisa, o que também era uma novidade. Dona Zelinda voltou à fazenda numa quarta-feira de maio, com a mesma charrete ruidosa e a mesma postura de quem considera o espaço alheio como extensão natural do próprio território. Dessa vez Elisa estava na varanda, quando a charrete chegou, e teve, portanto, tempo de observar Zelinda antes de ser observada. Havia algo diferente na postura da viúva nessa segunda visita. Na primeira, ela havia chegado com a desenvoltura de quem está fazendo algo habitual. Agora chegava com uma leve tensão nos ombros que a boa postura quase escondia, mas que Elisa, que havia passado anos ajustando tecido sobre ombros humanos de todos os tipos, sabia reconhecer. Zelinda viu Elisa na varanda e parou por um segundo antes de continuar caminhando. Disse boa tarde com o mesmo tom de educação por princípio da primeira vez. Elisa disse boa tarde e que avisaria o senhor Bernardo. Entrou na casa com calma.
Bernardo recebeu a visita da mesma forma da primeira vez, cortesia fria e eficiente. Elisa serviu chá e biscoitos de polvilho e se retirou. Mas nessa tarde, ela estava costurando no cômodo ao lado da sala de visitas, próximo o suficiente para ouvir sem que ninguém soubesse. E o que ouviu foi Zelinda, depois dos preliminares habituais de conversa, dizer com uma leveza cuidadosamente calculada que a vila havia notado as mudanças na fazenda, que as pessoas comentavam, que era muito bom que o seu Bernardo tivesse encontrado alguém competente para os serviços da casa. Bernardo disse algo breve que Elisa não ouviu completamente. Zelinda disse que era natural, claro, que uma propriedade tão bela precisasse de cuidado. E acrescentou, com aquela suavidade que tinha lâmina dentro, que ela própria havia pensado que seria útil, algum dia, ajudar a cuidar de um espaço como aquele, com o carinho que a situação merecia, como alguém que compreende o valor do que há ali. Houve um silêncio longo. Bernardo disse algo que Elisa também não ouviu inteiramente, mas cujo tom era o da pessoa que está encerrando um assunto. Zelinda riu levemente, aquele riso que não é espontâneo, mas parece. Disse que era claro que não estava falando de nada, além de uma amizade de vizinhança. Disse que o seu Bernardo era muito sério. A conversa derivou para outros assuntos depois disso, mas quando Zelinda saiu, meia hora depois, e Elisa serviu o jantar mais tarde, ela percebeu que Bernardo estava mais quieto do que o habitual. Não era a quietude habitual dele, que era densa e autossuficiente. Era uma quietude diferente, que tinha alguma coisa dentro que ele estava segurando. Ele levantou da mesa, levou o prato à pia, como sempre, e antes de sair disse, sem olhar para ela, que Zelinda Macedo era uma mulher que às vezes não distinguia muito bem o que estava sendo convidado do que estava sendo apenas tolerado. Elisa disse que entendia. Havia uma calma em sua voz que não era indiferença. Bernardo ficou parado de costas para ela por um segundo. Depois disse boa noite e foi para o escritório. Elisa lavou as louças, ouvindo o grilo cantar no quintal e pensando que havia mais de um tipo de coragem no mundo. Havia a coragem de falar e havia a coragem de não falar ainda. E era muito difícil às vezes saber qual das duas era mais honesta. Em Campos Serenos, as notícias viajavam a pé e chegavam antes das carroças. Não demorou muito para que a vila tivesse sua própria versão do que estava acontecendo na Fazenda Vale. Seu Faustino do armazém havia comentado com 2 clientes que a nova ajudante era diferente das outras, que o seu Bernardo havia chegado à cidade de Colinas para buscar sementes e mudas que a moça havia pedido. Esses 2 clientes haviam contado para outros, e em menos de 3 semanas havia na vila um murmúrio constante que tinha a qualidade específica dos murmúrios de lugares pequenos. Cada pessoa que passava o adiante acrescentava um detalhe que a anterior não havia mencionado. Zelinda ouvia tudo isso com a atenção de quem toma notas mentais e as arquiva por categoria. E na tarde de uma quinta-feira encontrou Elisa no armazém do seu Faustino, que era o lugar onde o acaso mais frequentemente era conveniente. A conversa começou como todas as de Zelinda, com suavidade, com interesse aparente, com perguntas que pareciam gentileza. Perguntou como Elisa estava se adaptando. Disse que era difícil chegar a um lugar novo sem conhecer ninguém. Disse que Campos Serenos era uma vila pequena, mas boa, que as pessoas eram receptivas, mas que, como qualquer lugar pequeno, tinha suas particularidades e seus costumes que era importante compreender. Elisa disse que sim, e estava gostando da vila. Zelinda sorriu com aquela precisão. Disse com a naturalidade de quem está fazendo um favor que era importante para uma moça nova, numa vila como aquela, ter cuidado com a reputação. Que o interior era diferente da cidade. Que as pessoas observavam e tiravam conclusões. Que havia certas situações que poderiam ser mal interpretadas
independentemente das boas intenções de todos os envolvidos. Elisa ficou muito quieta. Ficou olhando para Zelinda com aquela tranquilidade que era o jeito que ela tinha de processar coisas que precisavam de processamento antes de resposta. Depois disse, com uma voz que era firme sem ser agressiva, que agradecia a preocupação. Disse que estava na fazenda contratada e paga para fazer seu trabalho, e que fazia seu trabalho com honestidade. Que não havia nada na sua situação que precisasse de cuidado além do que ela própria já tomava. Zelinda a olhou por um momento com uma expressão que era admiração fria. Disse que, claro, que não havia dito o contrário, que só queria ajudar. Elisa disse que sabia. E comprou o que havia ido comprar. E saiu do armazém com a cabeça erguida e o coração batendo um pouco mais rápido do que o normal, o que era o sinal de que havia algo que precisava ser pensado com cuidado. Naquela noite, na pensão de Dona Amélia, ela ficou acordada ouvindo a mangueira jovem do quintal balançar no vento de maio que entrava pela janela entreaberta, e pensou em coisas que havia tempo que não pensava de forma tão direta. O que estava fazendo? O que havia começado a sentir sem pedir? E onde estavam os limites de tudo isso? Porque Elisa Braga não era uma mulher que se enganava a si mesma. Ela sabia que havia uma diferença entre a satisfação genuína de ver uma casa transformar-se e a outra coisa, mais pessoal e mais perigosa, que havia começado a crescer junto, quase imperceptivelmente, como a lavanda que ainda não havia florescido no canteiro da frente, mas que todo dia estava 1 milímetro mais alta. Ela sabia o que sentia. E sabia que sentir não era o mesmo que agir, e que agir carregava consequências que precisavam ser pesadas com honestidade. Ficou acordada até tarde pensando nisso. E o que decidiu foi que continuaria fazendo o que havia prometido fazer. Tornar aquela casa um lar. Nada além disso que não fosse honesto para os dois. O que ela não havia calculado era que a decisão de ser honesta com ela mesma não protegia completamente do que vem de fora. Foi numa tarde de junho, quase 2 meses depois que Elisa havia chegado, que Zelinda Macedo apareceu na fazenda pela 3ª vez. Dessa vez, sem charrete. A pé, pela estrada de terra, acompanhada apenas do próprio propósito, o que era em si um sinal de que algo havia mudado no cálculo dela. Bernardo não estava na casa. Havia ido a um dos campos distantes da fazenda, onde havia uma questão de cerca que precisava de atenção pessoal. Rodrigo estava com ele. Elisa estava na varanda quando Zelinda chegou pelo caminho da porteira com aquela postura que não mudava em nenhuma circunstância. Zelinda disse que sabia que Bernardo não estava. Disse que havia esperado saber disso para vir. Que queria conversar com Elisa. Que havia coisas que precisavam ser ditas entre as duas sem outros presentes. Elisa disse que estava ouvindo. Zelinda ficou parada na base dos degraus da varanda e olhou para ela com uma clareza diferente da habitual. Disse sem a suavidade usual que apreciava pessoas diretas e que, portanto, ia ser direta. Disse que havia, nas últimas semanas, observado o que estava acontecendo naquela fazenda, que havia observado o Bernardo, que ela conhecia há muitos anos, chegar no armazém com uma lista de compras de sementes e mudas que ela sabia não eram para uso da fazenda. Que havia observado as janelas abertas e as mudanças na casa e o ritmo diferente com que o homem mais fechado de Campos Serenos agora circulava pelo mundo. Elisa ficou em pé na varanda, as mãos tranquilas ao lado do corpo. Zelinda disse que entendia que Elisa era uma moça trabalhadora e honesta, mas que precisava entender também que havia situações maiores do que as intenções individuais. Que Bernardo Valle era um homem com posição, com propriedade, com um nome que toda a região reconhecia, e que certos vínculos, certas alianças fariam sentido de uma forma que outras simplesmente não faziam.
que havia pessoas que eram adequadas ao mundo de Bernardo Valle e pessoas que não eram, e que isso não era julgamento, era apenas realidade. O silêncio que se seguiu durou tempo suficiente para que um beija-flor que havia surgido do nada se interessasse pela lavanda do canteiro e fosse embora de novo. Elisa desceu os degraus da varanda com passos calmos e ficou de frente para Zelinda, à mesma altura, separadas por 2 metros de caminho de pedra. Olhou para a outra mulher com atenção genuína, sem raiva, sem medo, com aquela clareza de quem foi criada por um marceneiro que lhe ensinou que a veia de beleza da madeira não muda, dependendo de quem olha para ela. Disse que entendia o que Zelinda havia dito. Disse que havia chegado naquela vila com uma mala e sem conexão nenhuma, e que sabia muito bem qual era a sua posição. Que nunca havia prometido nada ao Sr. Bernardo, além de fazer seu trabalho com honestidade. Que continuaria fazendo isso. Zelinda disse que ficava satisfeita em ouvir isso. Elisa disse que mas havia uma coisa que ela precisava dizer também, com o mesmo respeito pela clareza. Disse que não havia feito nada de errado, que havia feito pão e aberto janelas e plantado lavanda e costurado cortinas, e que nenhuma dessas coisas pertencia a Zelinda Macedo decidir se deveriam ou não acontecer. Zelinda ficou em silêncio por um momento com uma expressão que era difícil de classificar. Então disse, com uma voz que havia perdido a suavidade calculada e ganhou algo mais real, que esperava que Elisa fosse cuidadosa. Que as coisas no interior tinham consequências que as pessoas de fora às vezes demoravam a entender. Virou e foi embora pelo caminho de pedra com a mesma postura impecável. Elisa ficou parada na frente da varanda, vendo Zelinda sumir pela porteira. Então voltou para dentro da casa e ficou parada no centro da sala de jantar, com a luz da tarde entrando pela janela aberta sobre a mesa de jacarandá, ouvindo o relógio fazer tic-tac, sentindo o cheiro de alecrim que vinha da horta no vento. E sentiu, pela primeira vez desde que havia chegado àquela fazenda, um peso que não era seu, mas que havia pousado sobre ela mesmo assim. Nos dias que se seguiram à visita de Zelinda, Elisa percebeu que Bernardo havia mudado. Não de forma drástica. Era sutil o suficiente para que a maioria das pessoas não notasse, mas ela havia aprendido a ler aquele homem nos 2 meses em que havia dividido o espaço com ele, e a mudança era real. Ele havia se fechado um pouco. A porta do escritório, que havia ficado entreaberta com crescente frequência nas semanas anteriores, estava mais constantemente fechada. O café que ele havia começado a trazer de volta à cozinha aparecia menos vezes. As perguntas sobre a horta e as plantas haviam diminuído. Não era indiferença, era outra coisa. Era a atitude de quem percebeu que havia se aproximado de algo e sentiu medo da própria aproximação. Elisa observou tudo isso com cuidado e não disse nada por alguns dias, deixando que o espaço se acomodasse por si só. Mas quando chegou uma semana e o distanciamento não havia diminuído, mas levemente aumentado, ela entendeu que havia uma escolha pela frente. Rodrigo percebeu também. Apareceu na cozinha numa tarde e ficou em silêncio por um tempo antes de dizer que o patrão havia estado diferente. Que às vezes acontecia isso. Que quando Bernardo sentia que estava chegando perto de algo que o assustava, ele dava um passo para trás. Que era o jeito dele de se proteger, que havia aprendido que abrir portas era o caminho para a dor. Elisa disse que sabia. Rodrigo disse que sabia que ela sabia, e que queria saber o que ela ia fazer com isso. Ela ficou em silêncio por um momento. A pergunta era honesta e merecia resposta honesta. Disse que não sabia ainda. Rodrigo disse que o tempo que ela não soubesse era o tempo em que o seu Bernardo ia se fechando mais um pouco. Elisa disse que entendia, mas disse também que não era possível abrir uma porta de fora. A porta tinha que ser aberta de dentro. Rodrigo a olhou com aqueles olhos que pesavam as coisas com seriedade.
disse que era verdade, mas que às vezes ajudava que alguém ficasse perto da porta enquanto a decisão era tomada do lado de dentro. Rodrigo disse que era verdade, mas que às vezes ajudava que alguém ficasse perto da porta enquanto a decisão era tomada do lado de dentro. Ela foi dormir naquela noite com aquela frase circulando na cabeça. Mas antes desse momento, havia chegado uma tarde que Elisa guardou com cuidado especial na memória, porque foi a primeira vez que Bernardo e ela conversaram de verdade, sem a desculpa de assunto prático para puxar as palavras. Havia sido uma semana antes da visita de Zelinda que mudaria o ritmo das coisas. Era uma terça-feira de tarde calma, daquelas em que o serviço mais urgente já havia sido feito e o que restava poderia esperar. Elisa estava no banco da varanda costurando uma bainha, com o sol de maio entrando de lado e aquecendo a pedra ao redor, quando ouviu a porta principal se abrir e os passos de Bernardo, que eram sempre reconhecíveis pela cadência deles. Ele saiu para a varanda, viu-a ali e parou por um segundo com aquela hesitação que ela havia aprendido que significava que ele estava considerando se seguia em frente ou mudava de direção. Dessa vez, seguiu em frente. Sentou no outro extremo da varanda, apoiou os cotovelos nos joelhos e ficou olhando o caminho de entrada onde a lavanda crescia devagar. Ficaram um tempo em silêncio. O tipo que Elisa havia aprendido, que não precisava ser preenchido com Bernardo. Então ele disse com aquela voz que nas conversas não práticas adquiria uma textura levemente diferente, que havia lido o livro inteiro. Ela ergueu os olhos da costura. Perguntou qual livro. Ele disse que o que havia encontrado na cadeira da sala, com a primeira página aberta. Ela disse que não havia posto o livro na cadeira. Havia apenas tirado de atrás do sofá, onde estava caindo para o pó. Bernardo disse que sabia. Disse que a posição em que estava e a cadeira para a qual havia sido virado era escolha dela. Ela disse que havia sido. Ele ficou um momento sem dizer nada. Depois disse que não havia terminado um livro em mais de 3 anos. Que havia começado vários e parado porque havia uma certa inutilidade em ler histórias de pessoas que tinham vidas que a gente não tinha, que esse havia sido diferente. Não porque a história fosse diferente das outras, mas porque havia um lugar diferente para lê-la. Elisa colocou a costura no colo e ficou olhando para ele. Perguntou se ele gostava de ler. Bernardo disse que havia gostado muito, uma vez. Quando era mais jovem e o mundo parecia um conjunto de possibilidades que os livros ajudavam a ordenar. Ela perguntou o que havia mudado. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com a honestidade de alguém que está sendo honesto pela primeira vez sobre aquilo, que havia parado de achar que as possibilidades eram tantas, que havia arrumado a vida de um jeito determinado e fechado as janelas do que não cabia mais. Elisa disse que entendia. Disse que havia uma diferença entre arrumar a vida com cuidado e encerrar o que ainda podia crescer. Bernardo a olhou de lado com aquela expressão que ela reconhecia como processamento. Disse que ela falava das janelas como se fossem mais do que janelas. Ela disse que eram. Ele disse que sabia. Disse que havia percebido isso quando a primeira janela do andar de cima havia ficado aberta e o ar havia entrado de um jeito que parecia que o quarto estava respirando pela primeira vez. Disse que havia ficado parado no meio do quarto por 1 minuto inteiro, só ouvindo o vento. Elisa disse que uma vez o pai havia lhe ensinado que madeira que não respira racha por dentro, que o mesmo vale para casas, plantas e algumas outras coisas. Bernardo disse que era uma teoria que ele estava começando a acreditar. Ficaram mais um tempo na varanda, com o sol de maio baixando devagar e o perfume da lavanda ainda jovem chegando do canteiro. A conversa não foi muito mais longa do que isso, mas havia sido suficiente para que as duas pessoas que a tiveram soubessem que havia algo diferente entre elas daquele dia em diante,
Algo que não era mais apenas empregador e empregada compartilhando o espaço de uma casa, mas algo que ainda não tinha nome, mas que estava crescendo na mesma velocidade lenta e certa da lavanda. Já ao acordar com o frio de junho e o canto dos pássaros que havia aprendido a distinguir pelo som no quintal da pensão, ela tomou uma decisão que não foi impulsiva nem desesperada. Foi a mais honesta que conseguia tomar naquele momento. Ela iria embora. Não porque Zelinda a havia pedido, não porque havia feito algo errado, mas porque ficar num lugar onde a sua presença criava uma complicação que a outra pessoa não sabia como resolver, sem que houvesse uma abertura clara do outro lado, era um tipo de desonestidade que não combinava com ela. Ela havia prometido tornar aquela casa um lar, e havia cumprido essa promessa tanto quanto estava ao seu alcance. O resto dependia de quem vivia dentro dela. Na manhã de segunda-feira, ela chegou à fazenda como sempre, às 7 em ponto, e começou o café como sempre, e fez as tarefas da manhã como sempre. Mas havia dentro da mala, naquela tarde, quando Rodrigo saiu para o campo e Bernardo estava no escritório, um envelope que ela havia escrito na noite anterior, com aquela letra firme e inclinada que o pai havia comentado uma vez que parecia arquitetura, cada letra sabendo onde queria estar. No envelope havia uma carta curta, honesta, sem drama. Dizia que havia cumprido o que havia prometido, que a casa era um lar agora, com janelas abertas e cheiro de pão e lavanda no canteiro e alecrim na janela. Que ela havia sido grata pelo tempo que havia ficado e pelo que havia aprendido ali dentro. Que ia embora, não por mágoa nem por falta de vontade, mas porque havia chegado ao ponto em que continuar parecia menos honesto do que partir. Ela colocou o envelope sobre a mesa de jacarandá, no lugar onde a luz da tarde sempre caía primeiro, e foi para a cozinha terminar de preparar o jantar que havia começado mais cedo. Mas não foi embora ainda. Ficou terminando o jantar com os gestos calmos de sempre, com o cheiro do refogado subindo pelo corredor, ouvindo o tic-tac do relógio na sala. Rodrigo foi o primeiro a encontrar o envelope. Entrou pela porta dos fundos depois do campo, viu o envelope sobre a mesa com aquele instinto de quem sente que algo mudou antes de saber o quê. Pegou, leu e ficou imóvel por um tempo que durou mais do que o necessário para ler um bilhete curto. Então, foi até a escada e chamou pelo patrão, com uma voz que não era a voz do dia normal. E Bernardo desceu. Neste momento, deixa o like aqui se você está gostando dessa história. É muito importante para o canal e ajuda muito. Vamos continuar. Bernardo desceu as escadas com o ar de quem foi interrompido no meio de um pensamento e ainda o carrega. Rodrigo estava parado na entrada da sala de jantar com um envelope na mão e uma expressão que não precisava de explicação. Bernardo pegou o envelope, leu, releu. O tic-tac do relógio preencheu o silêncio da sala por um momento que foi longo o suficiente para ter peso. Rodrigo disse, com a voz do homem que já esperou paciência suficiente, que a Elisa estava na cozinha, que estava terminando o jantar, que ainda estava ali. Bernardo ficou olhando o papel na mão. Havia na sua expressão algo que Rodrigo havia visto apenas algumas vezes em 4 anos de convivência. E nunca com essa intensidade. O olhar de um homem que está medindo o custo do que está prestes a fazer e descobrindo que o custo de não fazer é maior. Rodrigo disse uma última coisa antes de ir embora pela porta dos fundos. Disse que havia pessoas que chegavam a um lugar com uma mala e um vaso de cerâmica, e que, sem fazer alarde, sem pedir nada, simplesmente faziam o lugar respirar. E que quando essas pessoas decidiam partir, o ar ia junto. Depois saiu pela porta dos fundos e fechou com a delicadeza de quem está dando espaço. Bernardo ficou parado na sala de jantar por um momento. Olhou ao redor. A luz da tarde sobre o jacarandá. As cortinas ajustadas.
os vasinhos na prateleira da lareira, o livro na cadeira perto da janela, o cheiro de alecrim que vinha de fora, misturado ao cheiro do jantar que vinha da cozinha. Tudo aquilo havia estado ali antes de Elisa? Tecnicamente, sim. As paredes eram as mesmas, os móveis eram os mesmos, mas não havia sido a mesma coisa. Havia sido uma vitrine, bela e fria e morta, como um quadro de paisagem sem emoção. Ele foi para a cozinha. Elisa estava de costas para a porta, mexendo o refogado com a colher de pau, com aquele gesto regular e calmo de sempre. Não ouviu ele entrar, ou ouviu, e continuou o gesto assim mesmo, que era também uma forma de resposta. Bernardo ficou na porta da cozinha por um segundo. Então disse o nome dela. Ela parou de mexer o refogado, mas não virou ainda. Ficou de costas para ele, ouvindo. Ele disse que havia lido a carta. Disse que a carta era honesta e que ele havia entendido cada palavra e que era exatamente o tipo de coisa que esperaria de alguém como ela. Disse que havia uma frase, porém, que ele precisava entender melhor. A frase onde ela havia escrito que havia chegado ao ponto em que continuar parecia menos honesto do que partir. Perguntou o que havia de desonesto em continuar. Elisa virou devagar. Os olhos de Bernardo estavam fixos nela com aquela intensidade que não era intimidação, nunca havia sido. Era o olhar de um homem que está prestando atenção de verdade. Ela disse que havia desonestidade em ficar num lugar onde a sua presença gerava uma complicação que a outra pessoa não sabia como resolver, enquanto essa outra pessoa ficava mais fechada a cada dia. Disse que havia prometido tornar a casa um lar e que havia feito isso. Disse que o resto não era da conta dela. Bernardo ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com aquela voz que havia perdido toda a dureza residual, que ela havia errado em uma coisa. Elisa esperou. Ele disse que o resto era sim da conta dela. Disse isso com a voz de quem está dizendo algo pela primeira vez, que pensou muitas vezes sem nunca ter dito. Disse que havia passado as últimas semanas tentando convencer a si mesmo de que o distanciamento era prudência, que era sensatez, que era o jeito correto de um homem na sua posição agir diante de uma situação que não havia pedido e que não sabia como nomear. Disse que havia feito isso porque tinha medo, não de Elisa, de si mesmo, de abrir uma porta que da última vez havia levado a dor mais quieta e mais permanente que havia sentido. Elisa ficou olhando para ele com aquela clareza que não era julgamento nem piedade, era atenção real. Bernardo disse que a casa estava diferente, disse que ele estava diferente, disse que não havia janelas abertas em 4 anos e que em 2 meses as janelas estavam todas abertas e ele havia lido um livro inteiro e comido pão de verdade às sextas e ficado quieto na cozinha durante uma chuva sem sentir que o silêncio pesava. Disse que a pergunta que ela havia feito na sala de jantar naquela tarde de abril, "Posso tornar sua casa um lar?", havia sido a pergunta mais honesta que alguém havia feito para ele em muitos anos. E que a resposta que havia dado, abrindo as janelas do andar de cima uma por uma, era a única que sabia dar naquele momento. Mas que havia uma resposta melhor que devia ter dado faz tempo e não havia dado por medo. Elisa esperou. Bernardo disse que a resposta era "fica". Não como empregada, disse ele. Como a pessoa que faz o lugar respirar, como a pessoa que encontrou o livro e o colocou na cadeira certa, como a pessoa que abriu a janela da cozinha no primeiro dia sem pedir permissão e que fez o cheiro de alecrim entrar nessa casa, de uma forma que eu não sabia que fazia falta até que entrou. Elisa ficou em silêncio por um tempo. O refogado borbulhava suavemente no fogo. O vento de junho trazia o perfume da lavanda do canteiro da frente para dentro pela janela aberta da cozinha. Ela disse que havia uma coisa que ele precisava saber. Disse que não havia aberto aquelas janelas para ganhar nada.
Havia aberto porque janelas fechadas em casas bonitas a entristecia desde sempre. Disse que havia feito o pão porque sabia fazer pão e havia farinha sobrando. Disse que havia plantado lavanda porque lavanda crescia para quem viesse depois, não para quem plantava. Bernardo disse que sabia disso. Disse que era exatamente por isso. E havia no jeito que ele disse isso uma qualidade que Elisa reconheceu porque o pai havia lhe ensinado a reconhecer. Era a veia de beleza da madeira, aparecendo depois que alguém teve paciência suficiente para olhar de verdade. Ela disse, com a voz de quem está sendo honesta do jeito que só se consegue ser quando não há mais nada a perder pela honestidade, que havia chegado a Campos Serenos com uma mala que mal fechava e sem saber para onde estava indo, e que havia ficado porque o trabalho era bom e o lugar precisava de atenção, mas que nos 2 meses que havia passado naquela fazenda, havia aprendido que às vezes o lugar que a gente precisava estava esperando por a gente sem que ninguém avisasse. Bernardo ficou olhando para ela com aquela expressão que havia começado como avaliação mecânica num dia de junho e havia virado, sem que ele houvesse conseguido identificar exatamente quando, em algo completamente diferente. Disse que ia precisar que ela ficasse um tempo para que as mudas de lavanda do canteiro da frente florescesse de verdade, que havia plantado tarde demais para a estação e que levaria mais uns meses. Elisa disse que lavanda era exatamente o tipo de coisa que merecia espera. Bernardo disse que sim, e que havia outras coisas que mereciam espera também, e que estava disposto a ter paciência se ela estivesse. Ela disse que estava. Não houve nada mais dramático do que isso naquela cozinha cheirosa de refogado e alecrim, com o vento de junho na janela e o relógio fazendo tic-tac na sala. Mas havia naquele momento mais do que em qualquer discurso longo, porque era verdadeiro e porque ambos sabiam que era. No dia seguinte, Bernardo foi até Campos Serenos pessoalmente. Não era costume seu aparecer na vila sem razão específica, e a presença dele no armazém do seu Faustino naquela manhã foi registrada e comentada por 3 pessoas antes do meio-dia. Ele encontrou Zelinda Macedo saindo da farmácia. Ela o viu, ajustou o chapéu com aquele gesto automático de compostura e caminhou em direção a ele com o sorriso calibrado de sempre. Bernardo esperou que ela chegasse perto. Então disse, com uma clareza que não tinha nada de cruel, mas que não deixava margem para interpretação, que Zelinda havia visitado a fazenda quando ele não estava. Zelinda disse que havia passado para cumprimentar. Bernardo disse que sabia o que havia sido dito. Disse que havia pessoas na fazenda que ele contratava para trabalhar e que essas pessoas eram de sua responsabilidade enquanto estavam em suas terras. Disse que visitantes que chegavam quando ele não estava para ter conversas que ele não havia autorizado eram algo que não era costume na Fazenda Vale e que esperava que não se repetisse. A voz era firme e direta, sem raiva, sem mágoa. Era a voz de um homem que havia tomado uma decisão e estava comunicando, não negociando. Zelinda ficou em silêncio por um momento, com uma expressão que passou por várias camadas. Então disse, com uma dignidade que havia perdido a frieza calculada e revelado algo mais próximo do real, que entendia. Bernardo disse que sabia que ela entendia e que não havia necessidade de mais nada ser dito. Virou e entrou no armazém. Seu Faustino, que havia presenciado tudo da janela, com a naturalidade de quem considera que ver o que acontece do lado de fora do próprio estabelecimento é parte legítima do trabalho, ficou tão quieto que o relógio da parede dele pareceu mais alto por uns 3 segundos. Zelinda ficou parada na rua por um momento. Depois ajustou o chapéu pela última vez, endireitou os ombros com aquela postura que não abandonava em circunstância nenhuma e foi embora pela rua principal de Campos Serenos com passos medidos. Havia dignidade nisso também, e Elisa,
que soube do acontecido por Rodrigo naquela tarde, pensou que havia tipos de coragem que não se reconhecia de imediato e que Zelinda Macedo, em seu próprio jeito limitado e calculado, havia amado algo que não estava disponível e que isso também era humano. O verão de 1924 chegou quente e generoso ao interior paulista, esquentando a terra vermelha e fazendo o milho crescer alto nos campos ao redor de Campos Serenos. A lavanda do canteiro da frente da Fazenda Vale floresceu em julho, um pouco tarde para a estação, mas com a exuberância de quem havia sido aguardado com paciência. As hastes roxo pálido balançavam no vento da manhã com aquele perfume denso que se espalhava pelo caminho de entrada e chegava até a varanda pintada quando a brisa era boa. Elisa estava no canteiro naquela manhã, tirando as ervas daninhas que haviam crescido entre as plantas com a tenacidade habitual, quando sentiu a sombra de Bernardo parar ao lado dela. Ele ficou de pé olhando as flores por um momento, com as mãos nos bolsos. Aquela postura que ela havia aprendido, que era a dele quando estava num estado que não era nem trabalho nem preocupação, era simplesmente estar. Disse que havia florescido. Ela disse que havia. Disse que lavanda sempre florescia quando queria, que não adiantava apressar. Bernardo disse que havia coisas assim. Ela levantou do canteiro e ficou de pé ao lado dele, olhando o canteiro. Estavam lado a lado no caminho de entrada da fazenda, com o cheiro de lavanda ao redor e o sol de julho batendo na pedra da varanda. E havia uma qualidade naquele momento que era simples o suficiente para ser verdadeiro. Bernardo disse, sem olhar para ela, que havia uma coisa que havia pensado e que precisava dizer. Disse que a pergunta que ela havia feito naquela tarde de abril havia sido a mais inesperada que alguém já fizera a ele. Disse que havia subido as escadas sem responder porque não sabia responder, não porque a resposta fosse não. Elisa disse que sabia. Ele disse que devia ter dito na hora, em vez de abrir as janelas. Ela disse que as janelas haviam sido a resposta mais bonita que poderia ter dado. Bernardo virou o rosto para ela com aquela expressão que ela já havia aprendido, que significava que ele estava chegando perto de algo que o assustava levemente, mas que ia fazer assim mesmo. E disse, com a voz de quem não está acostumado com essas palavras, mas as está escolhendo com cuidado porque merecem cuidado, que não sabia fazer discurso, que não sabia dizer coisas bonitas com facilidade, que havia aprendido por experiência que era mais seguro não dizer nada do que dizer demais, mas que havia uma coisa que precisava ser dita, que ela havia chegado com uma mala que mal fechava e havia enchido essa casa de coisas que não podiam ser compradas. Não as flores, nem as ervas, nem a tinta da varanda. Outras coisas, o tipo que fica depois que a pessoa vai embora, se a pessoa for embora, e que ele não queria descobrir como era isso. Disse que queria que ela ficasse, não como ajudante da casa, como Elisa, como a pessoa que havia perguntado se podia tornar aquela casa um lar e que havia tornado, e que ele queria ao seu lado. O vento moveu as hastes de lavanda. Um pássaro cantou em algum lugar perto do celeiro. Elisa ficou olhando para aquele homem que havia entrado em casa pela primeira vez, olhando para ela como se ela fosse um item de inventário e que agora estava de pé no canteiro de lavanda que ela havia plantado com as mãos, dizendo palavras que claramente custavam esforço, mas que foram ditas assim mesmo, porque eram verdadeiras. Ela disse que sim. Não havia nada mais simples nem mais completo do que isso. Bernardo ficou olhando para ela por um momento com aquela expressão que ela reconhecia agora como a veia de beleza da madeira completamente visível, sem nada cobrindo mais. Então, com um gesto que foi mais suave do que qualquer coisa que a postura dele havia sugerido que seria capaz, estendeu a mão. Ela a tomou. E ficaram parados no caminho de entrada da Fazenda Vale, com o perfume de lavanda ao redor e o sol de julho aquecendo as pedras, sem pressa de nenhum tipo.
Rodrigo os viu do caminho do curral, parou e depois de um momento voltou pelo caminho de onde havia vindo, sem chegar onde estava indo. Havia tempo para o que havia ido fazer. Havia coisas que mereciam espaço. O tempo no interior do Brasil passa de um jeito que a gente que nasce na cidade às vezes não entende. Não é que passe mais devagar. É que passa de forma diferente, com o ritmo das estações marcando o antes e o depois, de uma maneira mais concreta. O plantio e a colheita, a seca e a chuva, o frio e o calor que volta. Quando as flores de laranjeira desabrocharam no quintal da Fazenda Vale, naquele setembro, perfumando o ar da manhã com aquela fragrância que é única no mundo das fragrâncias. Havia na casa um estado de coisas que era diferente de qualquer estado anterior. Havia 2 xícaras no fogão de manhã. Havia riso chegando do escritório, em horas em que antes havia apenas silêncio. Havia a conversa de 2 no jantar, que podia durar 1 hora ou mais, sobre coisas práticas e sobre outras coisas que não eram práticas e que eram as mais importantes. A cerimônia foi pequena, na igreja de Nossa Senhora das Graças, numa manhã de outubro com o sino tocando mais alegre do que o habitual, segundo disseram as pessoas que estavam na praça naquela hora. Padre Teodoro, que havia batizado meio Campos Serenos e que já havia visto muita coisa, disse depois ao seu Faustino que havia casamentos que pareciam arranjo e casamentos que pareciam destino, e que esse havia sido claramente o segundo tipo. Dona Amélia chegou com o lenço na mão e usou o lenço antes mesmo da cerimônia começar, o que ela depois negou com toda a convicção de uma mulher que considera o choro em público uma questão de postura. Rodrigo ficou de pé durante toda a cerimônia, com as mãos cruzadas na frente do corpo, e uma expressão que não era de contentamento efusivo, mas de algo mais profundo e mais permanente. O tipo de satisfação de quem plantou algo com paciência e esperou o tempo certo e viu florescer. Na porta da fazenda, naquela tarde de outubro, quando Elisa e Bernardo voltaram da igreja, havia uma placa nova na madeira da porta principal. Rodrigo a havia encomendado em Colinas sem que ninguém pedisse, mandado fazer pelo carpinteiro, e posto ali enquanto os 2 estavam na cerimônia. Era de madeira escura com letras gravadas fundo, o tipo de coisa que dura gerações. Dizia Bernardo e Elisa Vale. Não era o nome do fazendeiro mais rico de Campos Serenos, era o nome de um lar. Os anos que vieram não foram sem desafios, porque anos sem desafio não existem, mas foram anos com janelas abertas. Com o cheiro de pão às cestas, que se tornou tradição tão firmemente estabelecida que Rodrigo chegou a marcar o calendário por aquilo, e que a lavanda do canteiro floresceu toda a estação com a pontualidade de coisa que se sente em casa. Com as conversas longas no jantar e o silêncio de 2, que soa diferente do silêncio de 1, porque o silêncio de 2 tem companhia dentro. Bernardo Vale mudou de formas que Campos Serenos foi notando aos poucos, da forma que lugares pequenos notam as coisas, aos detalhes, sem alarde. O homem que antes ia ao armazém do seu Faustino apenas por necessidade passou a aparecer com uma frequência levemente maior, e quando aparecia havia algo menos rígido nos ombros, um aceno de cabeça que durava 1 segundo a mais do que o usual. Uma disposição para receber as notícias da vila com algo próximo ao interesse genuíno, em vez da tolerância educada de antes. Campos Serenos notou tudo isso e não disse nada diretamente, que era também o jeito do interior de aprovar, ficando quieto e deixando as coisas acontecer. Elisa encontrou em Campos Serenos o que não havia estado procurando porque não sabia que existia. Havia chegado buscando trabalho e havia ficado encontrando pertencimento, que são coisas diferentes da mesma forma que uma casa e um lar são diferentes. O trabalho havia sido o meio
e não o fim, e ela entendia isso com uma gratidão que não era passiva, mas ativa, que se expressava nas sementes que plantava, sabendo que iriam crescer para além do que ela poderia ver, nas amizades que construía com a mesma paciência com que construía canteiros, nas conversas na varanda que foram sendo mais longas e mais reais ao longo das estações. Havia manhãs em que Bernardo acordava antes do alarme e ficava um momento na janela aberta do quarto, olhando a fazenda acordar com a luz que o interior paulista tem nas manhãs claras de seco, aquela qualidade específica de ouro fino que faz tudo parecer mais nítido do que é. E pensava com a seriedade quieta com que pensava todas as coisas que havia levado muito tempo para entender o que Elisa havia entendido desde criança na marcenaria do pai. Que a beleza não está na superfície, está na veia, e que encontrá-la exige paciência e alguém disposto a olhar de verdade. Bernardo Valle aprendeu naqueles anos que a madeira que havia sido ensinada a olhar quando criança, a veia de beleza escondida que o marceneiro de Araraquara havia ensinado à filha, era a mesma coisa que havia dentro das pessoas, que bastava alguém ter paciência suficiente para olhar. Ele havia sido olhado dessa forma e havia aprendido a olhar também. Elisa aprendeu que tornar um lugar em lar não é um ato único e definitivo. É uma escolha que se faz todo dia, nas pequenas coisas, na xícara de café que se prepara com atenção, na janela que se abre de manhã, no alecrim que se roça com a mão ao passar e cujo cheiro fica nos dedos. É a diferença entre ocupar um espaço e habitá-lo com intenção. Campos Serenos mudou também, como mudam os lugares quando acontece algo verdadeiro dentro deles. Não na estrutura das ruas, nem nas fachadas das casas, mas naquele jeito intangível com que um lugar começa a contar uma história diferente quando a história de alguém dentro dele muda. A Fazenda Valle, que havia sido por anos objeto de admiração distante e inveja silenciosa, tornou-se um lugar que as pessoas mencionavam de outra forma, não mais como exemplo de riqueza. Como exemplo de outra coisa, que é mais difícil de nomear e mais difícil de alcançar, e que talvez seja por isso que valha tanto mais. Rodrigo ficou na fazenda. É claro que ficou. Ficou porque havia ficado antes, e porque a razão de ficar havia ficado melhor. Tornou-se, com o tempo, não apenas capataz, mas o tipo de amigo que não precisa de título, porque a presença já diz tudo. Nas tardes de sábado, quando o trabalho da fazenda aliviava, ele e Bernardo ficavam na varanda com o café e conversavam do jeito que os homens do interior conversam, com calma, sem pressa, com as palavras certas no tempo certo. Dona Amélia fechou a pensão alguns anos depois, não por falta de hóspedes, mas porque havia decidido que era hora de descansar. Elisa ajudou a esvaziar os quartos, dobrando lençóis com o cuidado de sempre, e quando chegou ao quarto pequeno, onde havia ficado nos primeiros dias de Campos Serenos, parou na janela que dava para o quintal com o limoeiro. O vaso de cerâmica verde estava onde ela havia deixado quando foi para a fazenda. Dona Amélia havia mantido um galho com folhas dentro ele todo aquele tempo. Elisa trouxe o vaso para a fazenda e o pôs na janela da cozinha, onde havia sempre luz da manhã. Era o único objeto que havia sobrevivido à mala que mal fechava ao quarto de pensão, a tudo. E estava no lugar certo. Zelinda Macedo foi embora de Campos Serenos 2 anos depois, para São Paulo, onde tinha parentes. Antes de ir, passou pela fazenda, de charrete como sempre, e pediu para falar com Elisa. Era uma visita curta. Disse que havia feito algo errado naquele inverno de 1924 e que havia passado tempo querendo dizer isso. Que não havia agido de mal a nenhuma das duas, mas que havia sido desonesta com ela mesma sobre o que estava fazendo e que isso pesava. Elisa a recebeu na varanda, serviu chá e ouviu.
Depois disse que não havia nada que precisasse ser carregado, que cada pessoa fazia o que sabia fazer com o que tinha naquele momento e que o tempo muda o que a gente sabe fazer. Zelinda foi embora com uma expressão que era diferente de qualquer expressão que havia trazido antes. Havia algo mais leve nela. Elisa ficou na varanda depois que a charrete sumiu pela estrada, com o cheiro de lavanda ao redor e o sol da tarde, e pensou que a história que havia começado com uma mala que mal fechava e uma pergunta que ela não sabia que ia fazer havia chegado ao longo do tempo, num lugar que não havia imaginado quando desceu do trem em Colinas do Campo naquela manhã de junho. Havia chegado num lar. E toda manhã, quando abria as janelas da Fazenda Vale para o ar do interior paulista entrar, quando passava a mão pelo alecrim da janela da cozinha e sentia o cheiro nos dedos, quando ouvia os passos de Bernardo descendo as escadas para o café das 5:30, que ele ainda tomava com a pontualidade de sempre, mas com uma leveza que o café de antes não tinha. Ela sentia aquilo que o pai havia tentado descrever quando dizia que a madeira tem uma veia de beleza escondida. Não é que a beleza não estava lá antes. Era que precisava de alguém com paciência suficiente para olhar e de uma janela aberta para que a luz entrasse da forma certa. A placa de madeira escura na porta principal da fazenda resistiu ao tempo com a solidez das coisas bem feitas. Bernardo e Elisa Vale, dizia ela, em letras gravadas fundo que a chuva e o sol de muitos anos foram incapazes de apagar. E quem passava pela estrada de terra vermelha que serpenteava entre os canaviais e via aquela casa de pedra de 2 andares com as janelas abertas, o canteiro de lavanda na entrada, a horta verde dos fundos, o cheiro de pão que às vezes chegava até a estrada nas tardes de sexta e o banco da varanda pintada onde às vezes havia 2 pessoas sentadas lado a lado ouvindo o vento passar, entendia uma coisa que não precisava de explicação e que não cabia inteiramente em palavras. Aquela não era a casa do homem mais invejado de Campos Serenos. Era um lar, e havia toda a diferença do mundo entre uma coisa e outra. A diferença, descobriram os dois ao longo dos anos, não estava nas paredes, nem nos móveis, nem na pedra da construção. Estava nas janelas abertas, estava no cheiro de alecrim que ficava nos dedos quando se passava por perto. Estava na pergunta que uma moça com uma mala que mal fechava havia feito numa tarde de abril, e na resposta que um homem com janelas fechadas havia dado, abrindo-as uma por uma lá do andar de cima, enquanto ela ia embora pela porta da cozinha com o coração fazendo uma coisa estranha e boa. Estava em tudo que é pequeno e que é, por isso mesmo, o mais permanente de tudo.